Capítulo 211, Morto a Tempo 1. Vinor quase se engasgou com a surpresa. Muitos estudantes olharam para Mhok como se estivessem vendo uma besta mágica pela primeira vez em suas vidas. Sim, ele pode ir, Onion corrigiu Vinor. Menos 200 pontos por mentir para um professor. O resto dos anéis de Vinor ficaram cinzas. Como você pode acreditar em uma besta estúpida em vez de um estudante? Você é humano. De que lado você está? Vinor reclamou, pulando depois de ouvir um rosnado ao lado de sua cabeça. Quem você está chamando de estúpido? Mhok estava tão perto que Vinor sentiu o cheiro de seu hálito pungente. Seus lábios estavam enrolados, revelando presas do tamanho de uma pequena adaga. Menos 500 pontos por ofender nossos protetores. O uniforme de Vinor passou de branco para cinza, perdendo todas as suas propriedades mágicas. Ouçam, a voz do professor Ironion rugiu. Nos próximos 3 dias, somos convidados nesta floresta. Animais mágicos são nossos amigos, protetores e primeira linha de defesa. Quem se atrever a atacar outro aluno ou desrespeitá-los terá todos os seus pontos anulados. É hora de você aprender que se uma besta mágica vive o suficiente, ela desenvolve sabedoria mística. Eles podem falar, raciocinar e ler, assim como nós humanos. Antes de abrir suas bocas, lembre-se onde você está se quiser viver. Se eles se recusarem a nos proteger por causa do seu comportamento, sacrificarei com prazer 1 ou 2 para salvar todos os outros. Está claro? Os alunos do 4º e 5º ano olharam ao redor, finalmente vendo que a cidade não tinha pontos cegos. Animais mágicos podiam ser vistos subindo pelos céus, patrulhando as ruas, e até se sentiam enquanto cavavam no subsolo. Ao contrário de dentro da academia, cada movimento que eles faziam era observado, cada palavra ouvida. Agora eles também sabiam que as bestas mágicas podiam falar, tornando-os um sistema de segurança vivo com sentidos aguçados. Lid foi embora depois de dar a Mhok um arco educado, começando a cuidar de Gloria e do resto do grupo. Se eles viverem o suficiente. É uma boa piada. Lid riu interiormente da charada que as bestas mágicas tinham colocado para os humanos. Sim, até Nope podia falar, e ele era apenas um filhote de Big. Solo sorriu lembrando de seu amiguinho. Enquanto isso, a curiosidade do professor Ironion tinha sido despertada. Por que você não interviu? Se eu não tivesse parado aquele gelo, nada teria acontecido. Mhok interrompeu. O Af era uma ameaça apenas para si mesmo. Eu o mataria se fosse você. Ele é uma maçã podre. Ele só trará danos ao seu bando. As palavras do Ri fizeram outra pergunta surgir. Por que você está chamando o grande de Af e o outro de jovem lobo? O grande é um de vocês, o pequeno é um de nós. Mhok bufou como se alguém lhe tivesse perguntado se a água estava molhada. Um de nós? Ironion estava ficando mais confuso pelo segundo. O Af é um humano. Vê comida, quer comida. Vê fêmea, quer fêmea. Vê coisas, quer coisas. Não importa se ele precisa deles, ele os leva com violência. Isso é a natureza humana. Não comemos a menos que tenhamos fome, temos um companheiro para a vida toda, não precisamos de bugigangas inúteis. Ele é um de nós. Professor Ironion sentiu-se ligeiramente ofendido com as palavras de Mhok. Eles soavam muito como racismo. O problema dele era que ele não podia discutir com eles. Sem lei e ordem, o mundo dos homens levaria dias no máximo para mergulhar no caos, enquanto bestas mágicas viviam de acordo com regras não escritas que cada um deles aderiu. Lid ficou impressionado com o número total de pessoas que o Grifão Branco hospedou. Os 3 primeiros anos foram compostos por pelo menos 1000 alunos, fazendo duvidar que a cidade mineira poderia acomodar todos eles. Droga, estou aqui há menos de 5 minutos e já estou perdido. Odeio lugares lotados. Eles me dão dor de cabeça. Lid pensou. Precisamos encontrar um professor e rápido. Ou você pode chamá-los e perguntar-lhes onde eles estão. Solo sugeriu, fazendo Lid zombar. Meu doce e inocente Solos. Se depois de realizar este trabalho monumental Linjus deixou as comunicações abertas, ele seria muito burro para ser o diretor.
Como Lee previu, o amuleto de comunicação estava tão morto quanto uma porta. Lee, prazer em conhecê-lo novamente. Queria que nossas circunstâncias fossem melhores. Lee se virou, encontrando os olhos do Coronel Varigrave. Coronel, esta é uma surpresa inesperada. O exército está envolvido também. Lee respondeu, dando-lhe um pequeno arco. Sim, é claro. Não podemos correr riscos. Presumo que já saiba de tudo. Lee acenou com a cabeça, pedindo-lhe ajuda para encontrar seus companheiros de equipe. Não é um problema. O coronel tocou seu fone de ouvido de comunicação, solicitando informações. Enquanto aguardavam a resposta, ele e Lee conversaram sobre a situação em questão. O pequeno mundo pode ser usado aqui. Infelizmente, não. Varigrave suspirou. Ele trabalha com princípios semelhantes aos da academia, é apenas mais poderoso. Essas criaturas mal seriam abrandados, enquanto nós seríamos impotentes. Siga-me, o show está prestes a começar. Varigrave levou Lee para a periferia da cidade, onde estudantes e professores ainda estavam esperando. De repente, a terra começou a tremer e um planalto de rochas de 4 metros de altura emergiu do chão. Linjus escolheu um lugar que permitisse a todos os presentes ter uma visão clara e ouvir sua voz magicamente amplificada. Meus queridos alunos, esta será nossa casa para os próximos dias. As regras aqui são as mesmas da academia, mas sem lições. Pelo menos para os alunos do 4º e 5º ano. Com essas palavras, a maioria da multidão irrompeu em gemidos, que Linjus ignorou. Você precisa manter suas mãos e mentes ocupadas para evitar o estresse de nossa situação atual comendo você por dentro. Por essa razão, os alunos do 4º e 5º ano têm duas opções. Ajudar os professores a ensinar seus juniores o básico da magia, ou minerar cristais mágicos. Ambos os esforços serão premiados com cristais mágicos ou pontos de acordo com suas contribuições. Eu lhe atribuí sua moradia com base em seu status social e idade, mas não entenda mal. Só fiz isso para evitar que os mais velhos assediassem os alunos mais jovens. Todas as casas são idênticas e têm os mesmos confortos. Mais gemidos encherão o ar, muitos estudantes cuspem no chão, revoltados com as palavras de Linjus. Eles esperavam se divertir às custas dos plebeus. Como o professor Ironiel já apontou, lembre-se que somos convidados aqui. Permita-me apresentá-lo ao nosso senhor. Scarlet, o Scorpicore, mergulhou dos céus, ao lado de Linjus, seu pouso tão macio quanto uma pluma. Serei breve, humano. Sua voz era dura, mas feminina, permitindo que os alunos entendessem que ela era uma mulher. Respeite minhas regras e você nem notará nossa presença. Minhas regras são simples. 1. Faça o que Linjus diz. 2. Nunca machuque um filhote, humano ou não, na minha presença. Uma das razões pelas quais o Scorpicore decidiu ajudar a academia foi que, tendo perdido muitos de seus filhos antes de se transformar em um Scorpicore, Scarlet tinha um fraco pelas crianças. A outra era que, de acordo com as palavras de Linjus, os mortos-vivos tinham muitas habilidades que a lembravam de abominações. Ela queria usar essa oportunidade para verificar se o chamado Deus da Morte e seu misterioso inimigo estavam de alguma forma relacionados. 3. Respeite meus subalunos. Eles estão arriscando suas vidas por você. Aqueles que não apreciam seu sacrifício podem morrer. Se algum de vocês precisar de ajuda, qualquer que seja a razão, podem ir a qualquer uma das bestas mágicas que cercam a cidade ou meus segundos no comando. Outro monstro desceu dos céus do lado esquerdo de Scarlet. Era um lobo gigante com 2 chifres curvos saindo da testa, bem na frente das orelhas. Asas emplumadas em forma de águia saíram de suas costas e a cauda parecia ser feita de chamas dançantes. Rayman. Lee ficou chocado com a chegada do amigo. Ele é protetor, o Skull. Ele liderará minhas tropas em batalha, já que sou forçado a manter todas as matrizes protetoras sozinha. Na verdade, foi uma mentira. Muitos contribuíram para garantir a zona. Scarlet disse isso porque sabia que os humanos precisavam ficar impressionados para obter seu respeito.
Além disso, seria mais fácil descobrir traidores, já que ela tinha acabado de se tornar um alvo, fingindo que suas energias eram todas direcionadas para as matrizes. Uma segunda criatura apareceu, desta vez lentamente emergindo do chão. Era uma enorme massa de sombras tão grandes quanto uma pequena casa, que continuava mudando de forma até se assemelhar a um urso. Suas únicas características distintas eram os olhos vermelhos brilhantes e seu esqueleto maciço, que vislumbres poderiam ser capturados de tempos em tempos sob a escuridão em constante mudança que compõe seu corpo. Esta é Kala, a Wraith, nossa especialista residente na área de mortos-vivos. Ela vai proteger o perímetro caso as coisas piorem. Até logo. Kala? Sua nova aparição chocou Lith, que agora temia o pior. Isso é uma evolução ou ela se transformou em um morto-vivo? Uma evolução. Solos respondeu. Ela agora tem um núcleo de mana azul, não um núcleo de sangue. No entanto, a julgar pelos olhos vermelhos e pela fumaça preta saindo do corpo dela, eu diria que ela está de alguma forma relacionada com eles. Os três monstros desapareceram tão rápido quanto tinham chegado, deixando o centro da cena para Linjus novamente. Com uma palmas de suas mãos, várias tábuas materializadas do ar. Cada um deles era uma lista enorme de nomes em ordem alfabética. Ao lado de cada nome, havia um número associado a uma das casas indicadas no mapa. Para sua surpresa, Lith descobriu que sua casa era marcada como uma antiga família nobre. O casal Ernas tinha ameaçado o pobre diretor, cada um à sua maneira, deixando-o ainda pensando se encontrar os gritos de Orion ou as insinuações sutis de Girne mais ameaçadoras. Tendo enfrentado e perdido contra ambos no passado, ele não fez nenhuma objeção ao seu pedido para manter juntos os 5 jovens, apesar de seu status social diferente. Quando o arquimago Deiros também pressionou Linjus para tal acomodação, havia muito pouco que ele pudesse fazer. Reunir 3 membros de uma velha família nobre, embora um apenas no nome, um de uma jovem família nobre, e um plebeu era algo que ele nunca permitiria se não fosse por seu excelente relacionamento. As horas se passaram até a noite chegar. Lith trabalhava nas minas, preferindo evitar nobres e crianças. Kila e Uriel escolheram ajudar os professores a ensinar o básico da magia. Kila estava pensando em seguir uma carreira acadêmica. Todos os perigos que ela estava passando estavam fazendo ela entender o quanto ela amava sua vida pacífica dentro da academia, longe de derramamentos de sangue e lutas. Essas coisas fizeram ela se sentir fora do lugar. A situação de Uriel era diferente. Depois de ter jantado com sua noiva, sua mente estava uma bagunça. Libea ficou ainda mais arrogante e presa do que eu lembrava dela. Graças aos deuses eu não a apresentei a Little Kila, ou teríamos brigado até sua partida. Queria que houvesse uma saída para este compromisso. Ele pensou. A ideia de passar a vida com uma garota que ele mal podia suportar, forçado a procurar sua felicidade nos braços de uma amante que ele seria forçado a manter escondido do resto do mundo, fez com que ele se sentisse miserável. Uriel sempre soube o quão enjaulada sua existência seria, mas agora que ele podia ver suas barras de perto, ele não podia evitar procurar uma brecha. Entre passar o dia sozinho em uma mina escura e nutrir jovens, ele escolheu a segunda opção. Preciso aproveitar o sol o máximo que puder. Além disso, será uma boa prática para quando eu tiver meus próprios filhos. Ele suspirou. Fria também foi para as minas. Refinar cristais exigia foco e isolamento, permitindo que ela se afastasse das constantes lutas com seus demônios interiores. Ela era nobre, mas não se sentia como uma. Ela tinha uma família, mas não era dela. Sua vida estava mudando muito rápido e pela primeira vez em sua vida, seu futuro era um borrão. Abandonar a casa de Erna seria um ato desprezível depois de todas as atenções que Orion tinha derramado nela, tratando Fria como se ela fosse sua. Também significaria abandonar Kila, a coisa mais próxima de uma família que ela tinha deixado. Agora, com a ameaça do deus da morte, ela não sabia se tinha mais medo do seu futuro ou do seu presente. Glória seguiu Lith até as minas, passando a maior parte do tempo observando-o. Ao contrário dos outros, ele não parecia assustado.
Nem mesmo a sombra de Balcor parecia capaz de apagar a ganância em seus olhos sempre que ele encontrava um cristal de alta qualidade. Ela achou superficial e insensível dele, mas incrivelmente reconfortante para seu coração. Isso é tão estúpido da minha parte, mas não sei mais o que fazer. Minhas mãos tremem demais com a ideia do que vai acontecer daqui a 2 noites para lidar com um cristal. Ensinar também é inútil. Não quero me afeiçoar a pessoas que podem morrer tão cedo. Eu só queria passar o resto do tempo na academia tentando não pensar na morte. No entanto, ela vem me procurar em vez disso. Gloria sentiu-se à beira das lágrimas, então ela sentou-se ao lado de Lith, colocando a cabeça em seu ombro. Seu batimento cardíaco constante era como uma canção de ninar para seus ouvidos. Suas mãos pararam de tremer, o medo desapareceu. Você se importa se eu permanecer assim? Não, seja meu convidado. Lith conseguiu beijar o topo de sua cabeça sem precisar parar o processo de corte, fazendo-a rir. Neste momento, você deve colocar o cristal para baixo e me abraçar, seu idiota. Lita estava prestes a brincar sobre como ele nunca esperaria que ela fosse uma namorada de alta manutenção quando seus ouvidos perceberam algo. Você ouve isso? Ele perguntou, de repente, tenso. Gloria tentou ouvir. Eles não eram muito profundos na mina, mas ainda havia muitos ecos. Não, o quê? Gritos. Capítulo 212, Morto a Tempo 2. De repente, todos os amuletos de comunicação que deveriam estar offline projetaram a imagem do diretor Linjos, repetindo a mesma mensagem repetidamente. Para todos os alunos, estamos sob ataque. Retorne à sua casa imediatamente. Se isso não for possível, procure abrigo no prédio mais próximo. Para todos os alunos, enquanto os outros ainda estavam olhando para o holograma do diretor, Lee pegou a mão de Gloria e correu para a saída. Espere, ainda há pessoas na mina. Gloria desabafou, tentando acompanhar seu ritmo. Então, o quê? Acha mesmo que podemos proteger todos? Se eles são estúpidos o suficiente para congelar de pânico, eles não iriam durar muito de qualquer maneira. Gloria estava prestes a responder, mas enquanto apertava os dedos de Lith, ela se lembrou que não queria morrer. Uma vez lá fora, a cena na frente deles parecia fora de um filme pós-apocalíptico. As pessoas gritavam e corriam, pisoteando todos aqueles que caíam no chão ou se moviam muito devagar, dificultando sua fuga. Toda a cidade estava em volta por uma barreira esférica dourada que agora era visível a olho nu. A entrada da mina era um túnel largo que se abria no chão perto da periferia, por isso foi coberto pela matriz. O sol ainda era visível acima do horizonte, mas coisas negras estavam invadindo o campo, atacando de todas as direções. Seus corpos estavam nus, assemelhando-se apenas a uma figura humana, porque tinha braços e pernas. Eles não tinham característica facial, pelos do corpo ou órgãos reprodutivos, movendo-se sobre todos os 4 com movimentos semelhantes a insetos. Alguns permaneceram perto da mina, emboscando aqueles que estavam saindo dela. Um casal de mortos-vivos pulou em direção a Lith e Gloria, emitindo um som cantarolando. Esperly tentou dizer: "Fique atrás de mim." Gloria o cortou, puxando-o para trás e batendo seu escudo de torre conjurado na cara da primeira criatura. A aura azul da guarda máxima já estava jorrando ao redor de seu corpo, permitindo que Gloria percebesse cada movimento ao seu redor, não deixando pontos cegos. Depois de passar tanto tempo com seu pai e Lith, ela aprendeu a sempre esperar o pior. Apesar da corrida em velocidade de ruptura, ela conseguiu lançar todos os seus melhores feitiços, apenas no caso de algo dar errado. Sua arma fez seu trabalho cortando a segunda criatura. As pedras preciosas no punho emitiram uma luz brilhante enquanto liberavam seu poder, permitindo que a lâmina cortasse sua pele dura como se fosse papel. Como pôde uma garota que sempre tem tanto medo de morrer atacar assim? Lee pensou. Provavelmente porque ela tem alguém importante para proteger. Solos apontou. Há algo errado com nossos agressores. Seus movimentos são desleixados e previsíveis. Longe do que Orion nos descreveu. Lee também não ficou ocioso.
Seus olhos estavam verificando os arredores enquanto estudavam as criaturas e as lâminas de Orion ao mesmo tempo. Não havia mais mortos-vivos mirando o casal, mas Lith não perdeu. Como todos eles tinham algum tipo de cordas místicas enroladas em seus membros, limitando seus movimentos. A primeira barreira os torna fracos. Vamos lá. Glória estava prestes a se mover quando Lita puxou de volta. Cuidado! Várias flechas da praga, o feitiço de escuridão mais rápido de Lith, atingiram os dois mortos-vivos deitados no chão. Glória só notou então que cada peça, não importa o tamanho, estava exalando tendões negros que lhe permitiam se recolocar para o resto do corpo, fazendo todo o dano que ela havia infligido a ele sem sentido. Mesmo com seus membros e cabeças apenas conectados pelos tendões, as criaturas já estavam de volta ao seu auge. Eles simplesmente colocaram em emboscada, esperando por suas presas. A escuridão contida nas flechas lutou contra aquele que reanimava os cadáveres, fazendo com que seu zumbido se transformasse em um som estridente. Lith mal fingiu cantar e formar sinais de mão, rapidamente desencadeando uma enxurrada de flechas da peste sobre as criaturas ainda se contorcendo. Nunca baixe a guarda até que o inimigo se transforme em Pro. Nunca. Lith tirou o chapéu que Orion tinha confiado a ele de sua dimensão bolso. Os gritos de morte dos mortos-vivos fizeram com que as outras criaturas parassem seus ataques, assoalhando de ódio ao ver os dois fugindo. Eles se mudaram para interceptá-los, apenas para serem cortados como trigo maduro. Os movimentos de Glória eram pequenos e precisos. Anos de prática permitiram que sua espada fosse disforme, como a água. Sua forma mudou incansavelmente de acordo com a situação, mudando de escudo de combate próximo, batendo para golpes rápidos para explorar a vantagem de alcance que a espada lhe deu. A cada golpe, ela liberava um pulso de magia da escuridão que era muito amplificado pela magia da lâmina, fazendo com que as pequenas perfurações se transformassem em buracos abertos. A energia persistente comeu a carne circundante, encurtando a vida das criaturas e tornando sua regeneração mais lenta. Os movimentos de Lith eram ásperos e amadores. Ele só sabia algumas técnicas aprendidas na Terra ao lado do básico que Glória lhe havia ensinado meses atrás. No entanto, ele se moveu como uma tempestade. Para o olho treinado, seus movimentos eram muito grandes, com muitos movimentos desnecessários, tornando-os telegrafados. Os mortos-vivos não eram especialistas. Sendo de curta duração como borboletas, eles contaram com suas proezas físicas superiores para dominar o adversário. Graças à matriz que restringia seus movimentos, Lith já era mais rápido e mais forte do que eles em seu estado natural. Uma vez que ele infundiu-se com magia de fusão, as criaturas mal podiam seguir seus movimentos. Uma espessa camada de magia da escuridão engoliu seu chapéu e só ficou mais forte a cada golpe. Solo se ligou à lâmina, de olho em seu pseudonúcleo, impedindo que as pedras preciosas de controle da espada se sobrecarregassem da enorme quantidade de mana de Lith. Cada criatura que barrou seu caminho recebeu pelo menos 10 cortes, seus corpos se transformando em cinzas antes mesmo que pudessem notar ter sido atingidos. Glória estava muito ocupada lidando com sua parte de mortos-vivos para prestar muita atenção a ele, lançando apenas o olhar ocasional para ter certeza de que Lita estava bem. Sua técnica era uma bagunça, mas os resultados a deixaram admirada todas as vezes. Se o inimigo se fechasse, a espada os cortaria num piscar de olhos. Se eles recuassem, flechas de escuridão os enviariam se espalhando no chão, gritando em agonia. Como diabos ele consegue conjurar tão rápido mesmo empunhando uma espada? Seus anéis mágicos de armazenamento já devem ser esgotados. A confusão dela não fez Glória perder o foco. Mais e mais criaturas estavam saindo da floresta, fechando qualquer lacuna no cerco assim que se formou. Não há fim para eles. Ela mal teve tempo de gritar que o inferno se soltou. Professor Ironion apareceu enquanto montava Mahokuri, seguido por um bando de bestas mágicas. Ele estava empunhando uma espada e um escudo, mas com o Ri protegendo-o, ele poderia se concentrar no ataque, eliminando dezenas de mortos-vivos em questão de segundos.
Fujam, crianças. Não olhe para trás. Eu cuido dos sobreviventes. Lid correu para a frente, armazenando a espada de volta na dimensão do bolso e tomando a mão de Gloria para ter certeza de não perdê-la em meio ao caos. Quanto mais perto chegavam da cidade, mais bestas mágicas encontravam. Depois de um certo ponto, as amarras cresceram tão forte que os mortos-vivos tornaram-se ainda mais lentos do que um humano médio, tornando-se brincadeira infantil para bestas e professores para transformá-los em carne picada. Gloria se arrependeu de ter deixado para trás seus colegas, mas Lid não permitiu que ela diminuísse nem por um segundo. Eles chegaram à casa deles, parando apenas para abrir a porta e correram para dentro assim que a fechadura mágica os reconheceu. Mesmo sob a adrenalina, eles não podiam deixar de olhar para o seu novo ambiente. O interior era muito maior do que o exterior. O corredor em que eles estavam tinha pelo menos 100 metros de comprimento e 5 de largura. Era uma obra-prima da mágica dimensional, esticando o espaço o suficiente para transformar a pequena cabana em um único hotel de piso. Cada lado do corredor tinha 10 portas, levando a tantos apartamentos. Os móveis eram rústicos. Além de um longo tapete no chão e pedras mágicas para iluminá-lo, o corredor estava vazio. Eles não se importam menos, começando a procurar por seus crachás nas portas. Eles teriam sido mais rápidos se verificassem um lado cada um, mas suas mãos pareciam estar coladas juntas. Seu quarto era quase uma réplica do que eles viviam na academia, apenas 5 vezes maior. Os móveis consistiam em 5 camas com tantas cabeceiras e armários. Mas só havia 2 banheiros. Uma para as meninas, outra para os meninos. Por que demorou tanto? Fria perguntou-lhes com uma expressão cansada em seu rosto. Um insuportável sentimento de culpa agarrou o estômago de Gloria. Ela tinha esquecido completamente que sua irmã estava com eles na mina. Ela abraçou Fria com tanta força que tirou o ar dos pulmões. Eu sinto muito, mana. Eu não queria deixá-la para trás. Estou tão feliz que você está bem. Me perdoe, por favor. Gloria soluçou, deixando Fria espantada. Lid, em vez disso, ficou impressionado com a forma como ela ainda estava sem um arranhão, assim como eles, mas tinha conseguido vencê-los até a casa sem sequer suar. Mesmo ele ainda estava ofegante da corrida louca. O que você está falando? Você vai chorar mais tarde. Kila e Uriel precisam de nossa ajuda. Ela apontou para os 2 jovens, deitados em suas camas. Seus uniformes foram rasgados em vários pontos, mostrando os sinais de uma luta perdida. Sua pele era mortalmente pálida, seu ar era curto e raso. Aqueles correram para chegar em casa, quase sendo mortos. Eles deveriam ter usado magia dimensional, assim como nós. Com essas palavras, Lid e Gloria tornaram-se vermelhos de beterraba por constrangimento. No calor do momento, eles tinham esquecido completamente o feitiço, confiando por instinto em métodos muito mais cruéis para escapar. Eu já fechei as feridas deles, mas não posso dar mais força de vida sem me colocar em perigo. Eles precisam de sua ajuda, Lid. Lid assinou com a cabeça, cantando o feitiço e usando o revigoramento ao mesmo tempo para verificar as condições de seus companheiros. A situação era mais terrível do que Fria acreditava. Não só a força vital deles estava desaparecendo, mas também algum tipo de toxina estava atacando seus núcleos de mana. Lid ficou chocado com a descoberta, o deus da morte deveria ser um mago falso. Ele neutralizou a toxina, extraindo-a de seus corpos antes de injetar parte de sua força vital. Sua respiração imediatamente se tornou regular, sua pele saudável. Fria estava prestes a perguntar sobre o líquido flutuando sobre a mão de Lid quando alguém bateu na porta. Há algum ferido aqui? Sou o professor Vastor, deixe-me entrar, por favor. Professor Vastor ainda era tão redondo e careca como um ovo. Seus bigodes de guidão encerados ainda eram impecáveis, apesar do suor escorrendo de sua cabeça. Ó deuses, não minhas preciosas estrelas! Ele correu para a cama assim que reconheceu seus alunos. Somente depois de realizar um check-up completo, Vastor suspirou de alívio, sentado em uma cama para recuperar o fôlego. Ótimo trabalho removendo as toxinas, pessoal.
A maioria das pessoas não notaria até que seja tarde demais. Aqueles malditos mortos-vivos. Só um louco criaria tais criaturas. Muito perigoso e desperdiçador. Seus comentários os deixaram sem palavras, mas apenas por um segundo. Quem se importa com sua eficiência? Gloria gritou. Kila e Uriel vão ficar bem. O que diabos aconteceu? Fria entrou na briga. O ataque não deveria acontecer apenas durante o aniversário. Posso ficar com a toxina? Lit armazenou metade dela em sua dimensão bolso, apenas no caso. Eu só usaria para fins de pesquisa. Eu prometo. Eu gostaria de ter um corpo para bater sua cabeça agora, Solos repreendeu ele. As meninas olharam para ele, claramente compartilhando a indignação de Solos. Vastor riu alto, dissolvendo a tensão. Sim, é claro que eles estão bem. Caso contrário, eu não estaria tão calmo. Quanto às suas outras perguntas, só tenho más notícias. Primeiro, toda vez que o Deus da Morte muda seu alvo, ele lança ataques de sondagem antes do aniversário. Considere a invasão de hoje como um ensaio. Caso contrário, não teríamos nos movido tão longe com antecedência. Eu me pergunto como ele conseguiu nos encontrar tão rapidamente. Isso foi apenas sondagem. Gloria sentiu-se fraca nos joelhos. Vastor acenou com a cabeça. Bem, sim. Esses não são mais mortos-vivos. Sem poderes mágicos, inteligência limitada, nenhuma estratégia. Eles simplesmente invadiram o acampamento para testar nossas defesas e tempo de reação. Quanto a você, Sr. Lit, minha resposta é um não. 100 pontos para extrair a toxina em um estado tão inalterado. Os alquimistas se molharão de emoção quando virem. Os olhos de Vastor brilhavam como uma criança desembrulhando seu presente de Natal enquanto armazenava a toxina em um frasco alquímico. Foi um esforço em grupo, Lit disse, na esperança de saciar a raiva das 3 garotas. Boa tentativa, Scrooge. Eu não acredito nisso. Solos fez beicinho. Então 100 pontos para cada um de vocês, Vastor disse, muito feliz em se preocupar em lembrar que Gloria não fazia parte da especialização do curandeiro. Gloria e Fria sorriram, acompanhando o professor até a porta. Nunca se poderia obter pontos suficientes. 2 em 3 ainda é um bom resultado, Lit pensou. Idiota. Disseram a Lit em uníssono assim que a porta foi fechada. Meninas, os quartos não são à prova de som por razões de segurança. Esperem que eu fuja antes de vencê-lo. Vastor gritou. Ou não. Continua no próximo vídeo.